Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela, eu sou a Carol Literário e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Bom, como eu falei semana passada, como é o mês do Halloween, a gente vai falar só de livros de Halloween. Então, semana passada a gente falou sobre A Volta do Parafuso e essa semana a gente vai falar sobre a Shirley Jackson, cujo livro também tem uma série adaptada, né, na Netflix, que chama The Haunting of Hill House, A Maldição da Residência Hill. Acho que é essa a tradução. A Shirley Jackson é uma escritora norte-americana que nasceu em 1916 e esse livro foi publicado em 1959. Ela é considerada uma rainha do horror e influenciou autores como Neil Gaiman e Stephen King. Ela é considerada também uma discípula de Edgar Allan Poe, porque ela é a rainha do horror. Em 1949 ou 48, ela publicou um conto no New Yorker que fez a fama do horror dela. Era já um conto de horror e por causa desse conto ela já foi considerada uma das grandes escritoras de horror dos Estados Unidos. Depois, em 1959, ela publicou esse romance e depois publicou outros. Ela também tem romances de literatura infantil e contos, vários contos, e aí ela tem publicações com vários dos seus contos, também de horror. Ela é muito legal, assim, esse livro é muito bom, ele é realmente um romance gótico, tem um ar meio vitoriano e conta a história dessa casa, que é a Casa da Colina, em que um professor que é filósofo, doutor em filosofia, quer estudar a partir dessa casa o terror e o sobrenatural. Só que esse estudo não é muito bem visto pela academia, então ele acaba se afastando um pouquinho do ambiente universitário para realizar isso como um autor, como um pesquisador independente mesmo. E aí ele chama algumas pessoas que têm experiência com o sobrenatural para ser tipo os assistentes dele nessa casa. Entre essas pessoas estão Eleanor, Theodora e Luke, que é apenas um herdeiro da casa que quis ficar com eles. Então esse doutor Montag, eu acho, ele alugou a casa, chamou essas pessoas, as quais que ele não conhecia, para viver a casa e ver se tem alguma experiência sobrenatural, anotar, com o objetivo de escrever um livro. Tudo bem, pessoas, a gente entende o passado dessas pessoas, e a pessoa que aqui é a protagonista é a Eleanor. O romance, ele varia entre um narrador onisciente que vê tudo que está acontecendo, sabe o que as pessoas estão pensando, e a narrativa contada pela Eleanor, mas isso não está dividido entre capítulos. É um parágrafo da Eleanor e o resto o narrador em terceira pessoa que conta tudo o que está acontecendo. E aí, às vezes, parece que Eleanor se mistura com a figura da casa. E aí a gente não sabe mais se quem está narrando é Eleanor, é a casa ou é a pessoa que narra aqui em terceira pessoa, o narrador ou enfim. Mas por que esse livro é interessante? Por que ela é considerada, assim, a dama do horror? Porque não é um terror tradicional, blockbuster, é um terror psicológico. A gente não vê o fantasma, não é descrito os fantasmas, a casa é o horror. Esteticamente, arquitetonicamente, o Dr. Montag que explica que não tem uma ordem a casa é arquitetonicamente meio bagunçada, então eles sempre acabam se perdendo. Tem uma questão aqui que é estar muito frio ou estar num ambiente agradável. Quando está muito frio, normalmente é porque algo sobrenatural vai acontecer e eles vão passar por uma experiência sobrenatural. E aí depois a gente acaba sem entender se essas experiências realmente foram reais ou se foi fruto da cabeça deles e do psicológico deles.
chega um momento que é tão confuso que a gente nem confia mais nas outras personagens. Eles também não confiam mais em si mesmos. Só que à noite, normalmente, quando a empregada sai, eles ouvem barulhos muito estranhos e passam por experiências que parece que a casa quer afastar eles para um não conseguir proteger o outro. Mas a casa também não parece ser tão ruim assim. As portas batem e aí eles acham que é uma experiência sobrenatural. O psicológico aqui, ele tá encontrando um evento. Então, o doutor escreve uma carta para Eleanor, pro Luke e pra Theodora, que é a Theo, falando, todo mundo sabe da história da casa, a vizinhança da casa principalmente, ninguém quer chegar perto da casa por causa das experiências que a casa já passou em 80 anos da sua existência, mas eles vão sabendo que é para passar por uma experiência sobrenatural. Então, a realidade aqui e a racionalidade se encontra com o pensamento, será que eu vou passar por essa experiência? E aí a gente não sabe se é meio que um surto coletivo dessas experiências ou se essas experiências realmente aconteceram. Depois a esposa do doutor chega em certo momento e ela é muito aberta para receber experiências, ela leva uma tábua. Então, ela que fala assim, não, eu que vou falar se aqui tá tendo alguma coisa ou não. Ela fala que tem espíritos, mas a maioria das experiências pelos quais os outros passam, ela fala assim, não, isso é coisa da cabeça de vocês. Então a gente acaba sem saber em quem confiar. Mesmo assim, o terror psicológico que eles sentem, a gente sente. Nas batidas das paredes, quando as paredes são manchadas de sangue, quando a casa escreve nas paredes com o sangue o nome de Eleanor e alguma coisa que envolve a sua própria história. E a Eleanor não é mais a protagonista de ela é a vítima da casa. Ela acaba se tornando a pessoa que causa o horror em certo momento. E é coisa da cabeça dela, é coisa dos personagens, a gente não sabe. É um terror psicológico mesmo, porque não tem a ver só com nos causar psicologicamente medo. Os próprios personagens sentem medo por causa da história deles e do psicológico deles. Gente, eu amei a Shirley Jackson. Sério, é um horror psicológico, né? Um romance gótico, eu considero. Eu fiquei com muita vontade de comprar os outros livros da autora e ler. É uma leitura bem tranquila, são 230 páginas essa edição, que é da editora Suma. E é uma leitura bem prazerosa, assim. Dá pra entender as personagens, dá pra entender o que tá acontecendo. Mais ou menos, né? O que a gente pode entender, a gente entende. É realmente uma experiência maravilhosa de leitura de horror. Eu já li vários livros de horror. Eu gosto muito mesmo, dos clássicos principalmente. Mas esse com certeza entrou pra lista dos meus favoritos de horror. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando a obra com a série, né, da Netflix no próximo vídeo. Então comenta aqui embaixo pra me ajudar, compartilha esse vídeo, dá um like aí pra mim, tá bom? Se não gostar, dá um dislike e me fala porque não gostou pra eu poder melhorar também. Me segue também nas redes sociais, lá pelo Instagram e pelo Twitter, tá bom? Abre os versos pra vocês, tchau, tchau.